Nesta manhã, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2. Você pode deixar sua Bíblia aberta, mas antes de nós passarmos a meditação da palavra, eu gostaria de orar mais uma vez, pedir ao Senhor que Ele nos ajude, não é? As coisas espirituais se discernem espiritualmente, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, e nós precisamos da ajuda do Senhor. Pai, ainda na Tua presença nós queremos Te adorar, Te bendizer, exaltar o Teu santo nome, Pai, render graças ao Senhor por aquilo que Tu és, por aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, pelas Tuas maravilhas, pelo fato de o Senhor nos ter alcançado. Nós Te agradecemos também pelo privilégio de podermos nos reunir aqui como igreja do Senhor, em nome de Jesus, para Te buscar, para Te adorar. E nessa hora, Pai, nós desejamos meditar na Tua palavra, buscar na Tua palavra, na revelação que o Senhor fez de Si mesmo, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E por isso nós rogamos a ajuda do Teu Espírito Santo, o favor do Teu Espírito sobre nós, que o Senhor venha, Senhor Pai, nos capacitar a entender a Tua palavra, a aplicar a Tua palavra aos nossos corações, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a necessidade de cada um, Pai. Fala conosco, que nós possamos sair daqui renovados pela Tua palavra e pela ministração do Teu Espírito sobre as nossas vidas, nesta manhã. É o desejo sincero do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Filipenses 2, de 5 a 11. Hoje em dia, é muito comum nós vermos os cristãos evangélicos anunciarem que Jesus Cristo é o seu Salvador. Não é verdade? Na verdade, todos nós temos consciência da nossa obrigação de proclamar a Cristo como Salvador das nossas vidas, não é? O Senhor nos chamou para isso. Agora, não é tão comum assim ouvir cristãos dizendo que Jesus é o seu Senhor. Você escuta assim: ah, Jesus é o meu Senhor, não é? A gente fala que Jesus é o nosso Salvador, mas poucos falam que Jesus é o Senhor. Embora os crentes digam: ah, eu sou servo. Os crentes se referem a si mesmo como servo, mas eu tenho minhas dúvidas de que os cristãos que dizem que são servos entendem o significado que essa palavra tinha nos tempos bíblicos. Servo era um escravo, né? E eu duvido um pouco que quando o cristão diz que é servo, ele está se referindo a si mesmo como um escravo. Apesar disso, veja o que Paulo nos diz em Romanos 10: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a versão de Almeida, revista e atualizada. Com base nesse texto e outros semelhantes a esse, tem surgido uma discussão entre os evangélicos americanos já há algum tempo, desde a década de 80, 90,
atualmente, que persiste até os dias de hoje, com um grupo de teólogos defendendo o que se convencionou chamar de Lordship Salvation, ou salvação do senhorio, salvação pelo senhorio, não é? E esses teólogos, dos quais John MacArthur talvez seja o principal, para uma pessoa ser salva não basta apenas a fé, no sentido dela professar a crença em alguns dogmas, algumas doutrinas. É preciso também que essa fé venha acompanhada de arrependimento, de boas obras, de santificação, de quebrantamento de coração e de santificação. E esse assunto tem dado umas boas discussões nos Estados Unidos, não é? Com um grupo de teólogos também se opondo a esse ponto de vista, o que se chama de free grace, ou graça sem custo, a gente poderia traduzir assim. Nós não cremos exatamente, nós cremos que a salvação decorre exclusivamente da fé, não é? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? Não pelas obras, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Mas a salvação necessariamente traz com ela todas essas coisas, não é? O arrependimento, as boas obras, um quebrantamento de coração, a santificação das nossas vidas, e a obediência a Cristo, a palavra de Deus. O texto que nós lemos, Filipenses 2, de 5 a 11, ele nos diz que por causa da humildade e obediência de Cristo, Deus, o Pai, o exaltou, não é? Sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Um dia, quer queira ou quer não queira, todos os homens que estão vivos, ou que já viveram, ou que ainda vão viver, vão ter que dobrar os seus joelhos diante de Cristo e confessar que Ele é o Senhor. Nós, como cristãos, temos o privilégio de fazer isso enquanto ainda estamos aqui nessa vida. Amém? Graças a Deus, porque um dia todo mundo vai ter que fazer isso, mas nós já podemos fazer isso, porque nós declaramos que Cristo é o Senhor. Então hoje eu gostaria de meditar um pouco sobre o senhorio de Cristo, né? Então, propor esse tema para os irmãos: Jesus é o Senhor. E eu gostaria de, em termos bíblicos, responder a essa pergunta: o que o senhorio de Cristo significa para os cristãos? Cristo é o Senhor. E o que o senhorio dele significa ou implica para nós que somos cristãos? E eu gostaria então de propor pelo menos 4 fatos ou 4 consequências de que Cristo seja o Senhor da nossa vida, ou de que nós proclamemos a Jesus como Senhor das nossas vidas. O primeiro deles é que nós cristãos devemos buscar a santificação. Tudo bem? Nós, como cristãos, devemos buscar a santificação da nossa vida. Em matéria de santidade, nós podemos encontrar 2 extremos no meio evangélico hoje em dia. O primeiro deles é pensar que, porque a salvação nos é concedida gratuitamente em Jesus, pela fé, uma vez que nós somos salvos, nós podemos viver a vida da maneira que nós quisermos. Esse é um extremo, não estou dizendo que a gente crê assim, mas é um extremo que nós encontramos no meio evangélico. Já que você é salvo, então seus problemas estão todos resolvidos, agora você vive a sua vida independente de qualquer coisa. Então nós temos aqui o primeiro extremo. Mas o segundo extremo nessa matéria
é imaginar que se nós não formos santos o suficientes, ou se nós cometermos algum pecado, nós vamos perder a nossa salvação. Então, no primeiro caso, nós temos um antinomismo. Eu sou salvo, então posso viver minha vida de qualquer maneira, agora eu não estou mais sobre a lei, então tudo pode. E o segundo é o legalismo, não é? Eu achar que eu tenho que cumprir algum conjunto de regras, leis que nós nos impomos, ou que a Bíblia impõe, e que se eu desobedecer essas leis, ou que se eu não for santo o suficiente, eu vou perder a salvação. A Bíblia ensina claramente que nós devemos buscar a santidade, que nós devemos buscar a santificação da nossa vida. E o autor de Hebreus nos diz isso em 12:14, quando ele fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas aqui, a santidade precisa ser corretamente entendida como um processo gradativo e contínuo, que se inicia na conversão, mas ele dura toda a nossa vida, no sentido de que o cristão vai sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo, e esse processo só termina quando nós chegarmos no céu. Então, embora a salvação, ou pelo menos a nossa justificação em Cristo pela fé seja instantânea, uma vez que a pessoa crê, ela está justificada dos seus pecados, Deus a declara justa com base no sacrifício de Cristo, com base na justiça de Cristo. A santificação que se inicia ali é esse processo gradual e contínuo que vai perdurar durante toda a nossa vida até nós chegarmos no céu. E é assim que a santidade tem que ser entendida, ou a santificação, mais precisamente. Por isso que Paulo nos fala em 2 Coríntios 3,18: porque todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, até que nós atinjamos a imagem de Deus, não é? Então, esse ser transformado de glória em glória traz essa ideia de que a cada dia nós somos transformados um pouco mais, até que nós atinjamos essa imagem de Deus, até que essa imagem de Deus seja impressa no nosso coração, na nossa vida, no nosso caráter. E isso, então, é a santificação. Do ponto de vista bíblico, a santidade, ela é comparada às boas obras, no sentido de que tanto a santidade ou a santificação como as boas obras são fruto, são resultado da salvação, e não uma condição a ser cumprida para nós sermos salvos. Então, quem é salvo deve tanto buscar a santidade ou a santificação como as boas obras, justamente porque ele é salvo, né? Então, eu já sou salvo, você já é salvo, o cristão já é salvo, por isso ele deve buscar a santificação na sua vida, porque Deus não nos salvou para que nós continuássemos no pecado, não é? E Paulo fala isso em Romanos: como nós viveremos no pecado, nós que já morremos pelo pecado, uma vez que nós, no batismo, fomos crucificados com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Então não podemos mais viver no pecado. Então, quem se diz cristão, mas não busca a santificação na sua vida diária, tem um problema, não é mesmo? Eu me digo cristão e não busco a santificação na minha vida diária, eu tenho um problema. Não porque eu vou perder a salvação, mas porque a ausência de santificação pessoal pode indicar que essa pessoa, na verdade, nunca se converteu verdadeiramente, né? Então, se eu digo que eu sou cristão, que eu nasci de novo, que eu sou salvo, mas não se vê na minha vida uma santificação, uma busca da santificação, isso pode ser um sinal de que, na verdade, eu nunca nasci de novo, eu nunca me converti verdadeiramente.
Posso até ser cristão, me declarar cristão, ser membro de uma igreja, dar o dízimo, participar dos cultos, dos trabalhos da igreja, dos ministérios da igreja, sem nunca ter tido essa experiência verdadeira, de verdadeira conversão ao novo nascimento. E é por isso que a gente tem que interpretar Hebreus quando diz que sem santificação ninguém verá Deus, porque a santificação é um fruto natural da conversão. Se você é convertido, você está num processo de santificação contínua. E eu digo aqui, pode indicar, os irmãos perceberam? Eu falei assim, pode indicar que a pessoa não seja verdadeiramente convertida, porquanto também é possível que o fato dos cristãos não buscarem a santidade nas suas vidas diárias decorra de uma falha da própria igreja em fornecer discipulado e ensino bíblico de qualidade aos seus membros. E nós não podemos deixar de lembrar da missão que Jesus deu aos seus discípulos, de fazer discípulos e ensiná-los a guardar todas as coisas. Então, é tarefa da igreja ensinar os cristãos, ensinar aqueles que já são discípulos a obedecer a Deus. E faz parte da obediência a Deus nós buscarmos a santificação na nossa vida. Lembrando, é Deus quem nos santifica. Eu não me santifico, Deus me santifica. Mas a santificação, ela exige uma participação do cristão nesse processo de santificação contínua. Amém? Deus quer me santificar, mas Ele não vai ler a Bíblia para mim. Deus quer me santificar, mas Ele não vai orar por mim. Deus quer me santificar, mas Ele não vai obedecer por mim. A santificação exige uma resposta positiva do cristão ao agir e ao mover do Espírito Santo na vida dele. Amém, irmãos? Amém. Tudo bem? Está todo mundo dormindo ou estão comigo? É o frio, né? O frio a gente vai ficando quietinho. Ou seja, o ministério de discipulado e de ensino da igreja deve ser voltado para produzir cristãos maduros que entendam o que Deus espera dele. Então, o primeiro significado, a primeira consequência do senhorio de Cristo na nossa vida é que nós devemos buscar a santificação. Amém? Nós devemos buscar a santificação, eu devo buscar a santificação, você deve buscar a santificação diária na sua vida. A segunda consequência do senhorio de Cristo, do fato de nós afirmarmos que Jesus é o Senhor da nossa vida, é que nós devemos ver a vida, devemos aprender a ver a vida do ponto de vista de Deus. A Bíblia nos ensina que, espiritualmente falando, nós nos tornamos uma nova criatura quando nós nos convertemos. Jesus falou do novo nascimento para Nicodemos, no capítulo 4 de João, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pedro, também na sua primeira epístola, capítulo 1, 23, ele se refere a essa realidade quando ele diz que nós fomos regenerados pela palavra de Deus, e o vocábulo regenerado aqui significa exatamente isso, nascer de novo, ou um novo nascimento, regenerar, ou nascer novamente, ser gerado novamente. Porém, o fato é que ao nos tornarmos cristãos, nós trazemos conosco nossas crenças, nossos valores, atitudes, formas de pensar, de agir, de analisar as circunstâncias que faziam parte da nossa vida passada. Eu me converto hoje, mas esses valores, essas crenças, essa forma de agir, de pensar, de analisar o mundo, ela ainda está comigo, ela não muda do dia para a noite, como por um milagre, não é? Esse conjunto de crenças, de valores, eles foram adquiridos pela nossa criação, eles foram adquiridos pela cultura em que nós vivemos. Se nós vivêssemos, por exemplo, numa cultura indiana ou numa cultura muçulmana, seriam outros valores e outro conjunto de crenças que nós teríamos, né? Então, a criação, a cultura, mas
Esse conjunto de crenças e valores, eles são contrários à nova vida que nós abraçamos em Cristo. E nós trazemos isso quando nós nos convertemos. Essas crenças, valores, atitudes, forma de pensar, de ver o mundo, fazem parte daquilo que nós chamamos de cosmovisão. Então, quando você se converte, você tinha uma cosmovisão, que nada mais é do que um paradigma, um modo pelo qual uma pessoa vê ou interpreta a realidade, o mundo. É a lente através da qual nós enxergamos o mundo. Se eu fosse usar um termo da informática aqui, eu diria que a cosmovisão é o software, né, de uma pessoa, é o sistema operacional dela. Ela funciona com base naquela cosmovisão. Mas essa cosmovisão que nós trazemos da nossa vida passada, ela é contrária aos novos valores e à nova cosmovisão que nós abraçamos quando nós nos convertemos. Por isso é necessário que nós, como cristãos, nos empenhemos, nos esforcemos em substituir a cosmovisão que fazia parte da nossa vida passada por uma nova cosmovisão. E, em termos práticos, isso significa que nós precisamos aprender a ver o mundo como Deus vê. Porque a nossa maneira de ver o mundo era distorcida. E isso não acontece automaticamente apenas porque você se converteu. É necessário você se esforçar, você empreender esforço para você trocar essa sua cosmovisão, você trocar a maneira, mudar a maneira como você vê e interpreta o mundo ao seu redor. Precisamos aprender a ver o mundo, as pessoas, as circunstâncias da vida e aquilo que nos acontece sob uma nova perspectiva, que na verdade é a perspectiva de Deus e, portanto, da palavra de Deus. Então Deus vê o mundo da perspectiva dele, e ele revelou essa perspectiva, uma parte dela, aquilo que nós podíamos aprender, ele revelou, e isso nós encontramos nas Escrituras, que são a revelação de Deus para a nossa vida. E nós poderíamos dar exemplos, muitos exemplos, dessa mudança de paradigma, dessa mudança de cosmovisão, que é necessário o cristão empreender. Por exemplo, é comum, quando uma pessoa sofre o mal, ela julgar quem lhe fez o mal de uma maneira extremamente negativa, não é? Quem nos faz o mal, a gente julga essa pessoa de uma forma muito negativa, e eventualmente, até retribuir o mal sofrido. Não é assim que as pessoas agem naturalmente? Se alguém me faz um mal, eu julgo aquela pessoa, saio falando mal dela, e se tiver a oportunidade, eu até retribuo o mal, fazendo mal para ela. Assim, é assim que as pessoas agem. Aí eu me converto. Mas esse é o paradigma que eu estou trazendo da minha nova vida. Mas dentro da cosmovisão cristã, que é a nova perspectiva através da qual eu devo viver, nós entendemos que existe uma realidade metafísica, uma realidade espiritual por trás do mal. Então, olha, eu estou mudando a minha perspectiva do mundo. Antes eu recebia o mal, eu culpava aquela pessoa e procurava retribuir o mal sofrido. Agora eu me tornei um cristão e eu preciso mudar a minha perspectiva. Eu sofro mal, mas dentro dessa nova perspectiva, dentro dessa nova cosmovisão cristã, eu entendo que existe algo por trás daquilo que é aparente, uma realidade espiritual que está por ali, e que minha luta não é contra a carne e contra o sangue, ou seja, não é contra aquela pessoa, mas contra forças espirituais da maldade que estão por trás dela. E a gente tem também um exemplo disso nos evangelhos, quando Jesus fala para os seus discípulos que era necessário que ele morresse, que ele fosse para Jerusalém, que ele fosse entregue na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos fariseus e dos escribas, e que ele sofresse, que morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro chega para ele e fala: não, de maneira nenhuma, tem misericórdia de ti mesmo, não é? De maneira nenhuma isso vai acontecer. E qual é a resposta de Jesus para Pedro? Arreda Satanás, pois não cogita das coisas
de Deus, mas dos homens. Ora, isso é exatamente um exemplo da cosmovisão cristã, que não era a nossa cosmovisão antiga. Jesus não repreende Pedro diretamente, porque ele sabia, ele tinha consciência que por trás da atitude de Pedro, Satanás estava usando Pedro para tentar desviá-lo da missão para a qual ele nasceu e veio ao mundo, não é? Então Jesus não se dirige contra Pedro, mas Jesus se opõe ao próprio Satanás que estava usando Pedro naquele momento. Isso é uma cosmovisão cristã. Quem não é convertido jamais vai ter essa cosmovisão, essa perspectiva, não é? Então, quando eu me converto, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender que aquele problema que eu estou tendo no meu trabalho porque eu sou cristão, que faz parte dessa luta espiritual que eu estou vivendo. Eu preciso entender que a luta que eu tenho na minha família porque eu me converti faz parte dessa realidade espiritual subjacente àquilo que eu posso ver. E como o senhorio de Cristo na minha vida, eu preciso conscientemente trabalhar para mudar a maneira como eu enxergo o mundo. Note que esse item de ver a vida sobre a perspectiva de Deus, adquirir a cosmovisão cristã, está intimamente ligado ao item anterior de buscar a santificação, porque você jamais vai avançar na santificação da sua vida, a menos que você comece a ver a vida como Deus vê. Enquanto nós não vermos a vida como Deus a vê, nós jamais vamos avançar nesse processo de santificação da nossa vida. Amém, irmãos? Isso é tão importante que nós entendamos, não é? É por isso que Paulo nos exorta em Romanos 12, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente, pois não pode haver verdadeira transformação enquanto nós mantivermos crenças, valores, atitudes e formas de pensar que são contrárias àquilo que Deus revelou na sua palavra. Então, enquanto eu continuar pensando, ou vendo a vida, ou mantendo valores dentro de mim que são contrários a Deus, eu jamais vou avançar na santificação. Então, buscar a santificação, procurar ver a vida da perspectiva de Deus. O terceiro item que implica em nós termos Jesus como nosso Salvador seria que a prioridade do cristão deve ser aquelas estabelecidas na palavra de Deus, ou seja, aquelas estabelecidas pelo próprio Deus. Se Jesus é o Senhor da minha vida, minhas prioridades têm que ser mudadas. Não somente meus valores, não somente minhas crenças, que é o item anterior, mas as minhas prioridades têm que ser mudadas. Quando nós somos crianças, nós temos uma percepção do tempo que é muito distorcida, não é verdade? Parece que o tempo entre um Natal e o próximo dura uma eternidade. O tempo entre um aniversário e outro, parece que o mundo acaba, mas não chega o próximo aniversário. Mas todos nós que já temos uma certa idade sabemos como a vida passa rápido, não é? Você vive sua vida correndo de um lado para o outro, criando filho, trabalhando, como se o tempo não estivesse passando. E um dia você acorda e de repente se dá conta que você está completando 50 anos, 60, 70, e quando você olha, você vê assim, mas eu não vi passar. Não é? Então a perspectiva de tempo ela muda completamente da infância para a nossa maturidade. E o fato é que o nosso tempo de vida é muito limitado. Ele é limitado, não é? Nós não temos todo o tempo do mundo. Se nós não estabelecermos prioridades corretas para as nossas vidas, nós gastaremos a nossa vida correndo atrás de coisas urgentes e deixaremos as coisas importantes de lado. Isso é um fato. Se eu não tenho as prioridades corretas, se eu não estabeleço as prioridades corretas na minha vida, eu vou
vou sempre correr atrás daquilo que é importante. Está vencendo essa conta hoje. Eu tenho que fazer não sei o quê. E eu vou deixando as coisas importantes de lado. E é assim que as pessoas descuidam da sua saúde, descuidam da sua família, descuidam da sua vida espiritual, porque elas estão sempre ocupadas com as coisas urgentes da vida. Por isso, ao falar sobre a ansiedade, com o sustento, Jesus exorta: não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que havemos de nos vestir. E ele fala assim, porque todas essas coisas, ele está falando para judeu, todas essas coisas, os gentios, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, elas buscam essas coisas. Mas Deus sabe que vocês precisam disso aí. Deus sabe, não precisa ficar ansioso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, implica em me colocar como súdito, obediente do rei, porque é o reino de Deus, tem um rei nesse reino, e esse rei é Deus. E buscar esse reino em primeiro lugar, significa me colocar como esse súdito obediente, trabalhar para conhecer a vontade deste rei e obedecê-lo, para que ela se cumpra na minha vida e nas pessoas que estão à minha volta. Ao ensinar seus discípulos a orar, Jesus falou assim: Pai nosso que está no céu, santificado venha o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ora, depois de adorar a Deus, depois de glorificar a Deus, a primeira coisa que Jesus nos ensinou a pedir era que o reino de Deus viesse e que a vontade de Deus fosse feita na terra como ela é feita no céu. Ora, se eu oro para que a vontade de Deus seja feita e que o reino de Deus venha, a primeira coisa que isso implica é que eu mesmo me coloco à disposição de Deus para fazer a vontade dele. Isso não significa que nós tenhamos que abandonar nossa vida pessoal, que tenhamos que abandonar nossa família, nosso trabalho, não é? Trata apenas de uma questão de prioridade. Você continua tendo que trabalhar, você continua tendo que cuidar da sua família, você continua tendo que fazer as coisas que você precisa fazer, mas as prioridades da nossa vida, quando Cristo é o nosso Senhor, elas são estabelecidas da maneira correta. E a prioridade daquele que tem Cristo por Senhor é que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Nós podemos chamar de Jesus Cristo do nosso Salvador. Jesus é o meu Salvador. Mas Jesus jamais vai ser o meu Senhor na presente existência, enquanto nós não fizermos do reino de Deus e da sua justiça a prioridade máxima da nossa vida. Isso implica que nós nos dedicamos para ter uma vida devocional. Nós gastamos tempo diariamente orando, nós gastamos nosso tempo diariamente estudando e lendo a Bíblia, nós participamos da vida da igreja, porque não fui eu que estabeleci a igreja, não foi o pastor Zé Roberto que estabeleceu a igreja, não foi o homem que estabeleceu a igreja do Senhor. Quem estabeleceu a igreja do Senhor foi Jesus, e a palavra dele diz: eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E se Jesus é o nosso rei, nós precisamos cuidar da nossa santidade, nós precisamos estabelecer uma cosmovisão bíblica, mas nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. Se eu não coloco o reino de Deus como prioridade na minha vida, eu provavelmente não vou fazer nada pelo reino de Deus, porque não vai sobrar tempo, não vai sobrar recurso, não vai sobrar nada, porque eu vou gastar o meu tempo, os meus recursos fazendo outras coisas. Aqui, mais uma vez, nós temos uma condição especial para o senhorio, essencial para o senhorio de Cristo, não é? Que está ligada às outras duas, de forma indissociável, não tem como separá-las. A busca da santificação, uma cosmovisão cristã,
prioridades corretas formam o tripé essencial para que Cristo seja o nosso Senhor verdadeiramente. Eu posso querer a santificação da minha vida, mas se eu não tiver uma cosmovisão cristã, essa santificação não vai ocorrer. Eu posso querer uma santificação e ter uma cosmovisão, mas se eu não tiver a prioridade correta na minha vida, essa santificação também não vai ocorrer, porque eu vou estar sempre ocupado com outras coisas e não vou buscar aquilo que é essencial na minha vida. Agora, um quarto e último ponto que eu gostaria de tocar com os irmãos nessa manhã, é que o senhorio de Cristo, para o senhorio de Cristo na minha vida, ou na vida do cristão, ele deve estar disposto a pagar o preço do discipulado. Você não precisa fazer nada para ser salvo além de crer no sacrifício de Jesus. E Paulo, em vários textos, ele deixa claro isso, que nós somos salvos pela graça. Você não precisa merecer a salvação, você não precisa fazer nada. Mas, se não há um preço a pagar para a minha salvação, o mesmo não é verdade em relação ao discipulado. Há um preço a pagar para ser discípulo de Jesus. Você já é salvo, mas tem um preço que você precisa pagar para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Nosso mestre jamais nos enganou. Ele afirmou que quem quisesse vir após ele deveria negar a si mesmo, deveria tomar a sua cruz e deveria segui-lo. Está em Lucas 9, mas aparece também em Mateus e aparece também em Marcos. Negar a si mesmo implica em abandonar o pecado? Sim, abrir mão do pecado, não é? E é disso que a santificação trata, mas significa também abrir mão da nossa vontade para buscar a vontade de Deus. Significa também eleger como prioridade na nossa vida aquilo que diz que é prioridade. Eu quero fazer uma coisa, mas eu sei que Deus está querendo outra coisa de mim. Isso é negar a si mesmo, isso é tomar a sua cruz. Não só abandonar o pecado, mas nós vivermos a nossa vida tendo como centro, tendo como razão de viver ao Senhor. Eu não vivo a minha vida para si mesmo, mas tudo na minha vida gira ao redor de uma pessoa, da pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo, que também é o nosso Senhor. Eu tenho minhas vontades? Eu tenho meus sonhos? Eu tenho meus sonhos, mas eu abro mão de todos eles para viver em função do meu Senhor, que também é o meu Salvador, Jesus Cristo. Apenas alguns pagam o preço por ser cristãos. Hoje em dia tem gente, o preço da sua vida, não é? Hoje em dia tem cristãos morrendo por serem cristãos, em países muçulmanos, na China, na Coreia do Norte, tem irmãos nossos que são como nós, não são diferentes de nós, que estão morrendo por ser cristãos. Mas todo discípulo de Jesus tem que pagar o preço de negar a si mesmo para seguir e obedecer ao Mestre. O preço da vida só alguns vão pagar, mas o preço do discipulado todos nós precisamos pagar. Quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Então são essas quatro implicações de termos a Jesus como nosso Senhor. Jesus é Senhor, quer nós admitamos ou não, Jesus é o Senhor. Mas para eu reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, eu preciso buscar a santificação, eu preciso aprender a ter uma cosmovisão cristã, eu preciso ter as prioridades corretas na minha vida, as prioridades que Deus estabelece, e eu preciso estar disposto a pagar o preço de discipulado. E isso não se trata de legalismo. Legalismo é nós fazermos aquilo que está na lei, nós vivemos na graça. Isso significa que o que a lei nos exigia, hoje nós fazemos voluntariamente, porque nós amamos ao nosso Senhor. Amém, irmãos? Não significa que eu deixo de fazer alguma coisa, significa que eu faço aquilo que Deus já tinha falado. Só que antes as pessoas eram obrigadas a fazer pela lei. Hoje eu faço de coração. Eu faço porque eu amo a Deus. E amar a Deus significa obedecer a Deus. Foi isso que Jesus nos disse quando Ele falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
Alguns pensam que amar a Deus é você expressar alguma coisa sentimental. Não, amar a Deus significa obedecer a Deus, e nós queremos obedecê-lo com todo o nosso coração. Fazendo isso como indivíduos, no nosso lar, na nossa vida particular, mas também precisamos fazer isso como comunidade da fé. Amém? Que esse seja o nosso projeto de vida, fazer de Cristo o nosso Senhor verdadeiramente, para que nós não vivamos um evangelho barato. Amém? Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Te damos graça, Pai, porque o Senhor não nos salva para que nós vivamos no pecado, mas o Senhor nos salva para nos levar para um lugar maravilhoso, para uma nova vida, cheio de significado, Senhor, cheio de valor. Uma vida, Pai, onde nós temos uma razão de viver, onde essa razão de viver é Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos discípulos verdadeiros do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos filhos valorosos, Senhor, filhos que amam o seu Pai e que se esforçam por fazer a sua vontade, justamente porque o amam, Senhor. Nós queremos que a nossa vida espiritual, a nossa nova vida em Cristo, seja cheia de fruto para a vida eterna, e que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Para isso precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo, da capacitação do Teu Espírito Santo em nós, Pai, da transformação promovida pelo Teu Espírito Santo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos,